objetivo é tratar do direito a alimentos. Qual o conceito, quais as fontes, quais as características, quais os pressupostos, enfim, vamos passar pelas características gerais do direito a alimentos. Para começo de conversa, é bom lembrar que esse capítulo ele integra o direito de família naquele campo do direito protetivo. Não é? Há um conjunto de regras do direito de família que cuida das conjugalidades, há um outro conjunto que cuida da parentalidade e há também esse terceiro conjunto de regras para a proteção das entidades familiares. E o tema do direito a alimentos está justamente aí. Bom, a base normativa desse direito está na Constituição da República, que no artigo 229 diz assim: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Ao fornecer o principal fundamento, do direito, que corresponde à obrigação de alimentos, aparece também aqui no texto constitucional o fundamento principal desse instituto, que é a solidariedade familiar. Assim como os pais têm que criar e educar e prover o sustento dos filhos que eles colocaram no mundo, os filhos têm que cuidar e amparar os pais na velhice como uma forma de retribuição também pelo que receberam. Então essa é a base, essa é a ideia da questão dos alimentos. Claro que a extensão do dever de alimentar não abrange apenas pais e filhos. Abrange todos os ascendentes, todos os descendentes e os colaterais até o primeiro grau. Na verdade, abrange só os irmãos na linha colateral. E também cônjuges e companheiros. Bom, além do fundamento constitucional, lá no artigo 229, a matéria está pormenorizadamente disciplinada no Código Civil, nos artigos 1694 a 1710. Há regras importantes no Código de Processo Civil, em muitas leis especiais, e no plano internacional é preciso mencionar a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e Outros Membros da Família, que é uma convenção de 2007 que foi internalizada no direito brasileiro em 2017. Bom, o Orlando Gomes conceitua alimentos do seguinte modo: alimentos são prestações para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si. Ou, se a gente for pensar de uma forma mais analítica, a verba alimentar ela deve ser suficiente para cobrir despesas com sustento, habitação, roupa, tratamento médico e educação. Então, a acepção comum e tradicional de alimentos tem essa abrangência toda. É claro que a própria lei e também a teoria do direito fazem uma distinção entre os alimentos civis, que têm essa amplitude maior, e os alimentos naturais, que teriam uma amplitude bastante reduzida, ligada apenas à subsistência do credor. E em duas oportunidades, ou para duas finalidades diferentes, o direito civil prevê o pagamento apenas de alimentos naturais. Uma delas é quando o credor dos alimentos fica na situação de dificuldade por culpa, porque ele mesmo não trabalhou, ele mesmo não cuidou de si e de seu sustento. Numa ocasião assim, ele vai receber alimentos, mas só os alimentos naturais. E também uma outra que é mais polêmica, que é quando há divórcio e um dos cônjuges se mostra como culpado pela dissolução do matrimônio. Há uma discussão, porque o Código Civil diz que, nesse caso, só cabe o pagamento de alimentos naturais e não de alimentos civis, que têm essa abrangência maior. A gente vem falando até aqui de alimentos, e, na verdade, a matéria está localizada no direito de família, porque uma das origens desse dever é justamente aquela baseada no vínculo familiar, aquela que está prevista lá na Constituição e que liga ascendentes e descendentes, irmãos, cônjuges e companheiros. Mas há também outras três fontes desse dever no direito civil. Uma delas é o testamento. As pessoas podem deixar um legado de alimentos para alguém. É uma
possibilidade muito rica que pode ser utilizada no planejamento sucessório. Uma segunda é a que deriva de um contrato. É possível que duas pessoas façam um acordo de vontades por meio do qual uma prometa pagar alimentos à outra. E uma quarta possibilidade é a obrigação de pagar alimentos derivada do ato ilícito, do qual resulte morte. Então, quando o ato ilícito produz morte de uma pessoa, o autor do ato ilícito pode ficar obrigado a pagar alimentos às pessoas que dependiam da vítima. Então, essas são as fontes, mas é claro que as outras três têm regras próprias no Código Civil e nós ficaremos só com aquela que deriva dos vínculos familiares. Na temática dos alimentos, é preciso fazer uma distinção, porque essa distinção é muito importante. Os pais, em relação aos filhos menores, têm um dever de sustento. Eles estão obrigados a prover tudo que for necessário para a sobrevivência e para os cuidados do filho. Esse dever de sustento não é exatamente o mesmo dever de que nós estamos cuidando agora. Porque o dever de sustento que os pais têm em relação aos filhos menores, ele não depende de circunstâncias. Ele não depende da presença de um ou outro pressuposto. Os pais sempre têm esse dever para com os filhos. Do mesmo modo, o dever de mútuo sustento que surge nas conjugalidades, tanto no casamento quanto na união estável, difere um pouquinho desse dever de que nós estamos cuidando agora. Porque o dever de alimentos, e aí eu vou indicar os pressupostos que ele precisa preencher, só existe, o dever de alimentos só se configura na presença de dois pressupostos, que são a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem pede. É o binômio possibilidade-necessidade. Se quem tem o dever não tem possibilidade de prover os alimentos sem comprometer o próprio sustento, não se configura a obrigação de alimentos. Por outro lado, se aquele que demanda os alimentos não pode provar que deles necessita, também não se configura a obrigação de alimentos. No dever de sustento, isso não acontece. Ele não depende da prova dessas circunstâncias. Há algumas características que merecem ser estudadas quando nós falamos de dever de alimentos. E elas são várias. Eu vou mencionar aqui 3 ou 4 só de modo exemplificativo. Uma delas é que esse direito aos alimentos é imprescritível. O que significa que, e aqui eu estou falando de prescrição em sentido amplo, o que significa que esse direito não desaparece com a inércia do titular, ainda que prolongada. Se alguém tem direito a alimentos e não exerceu esse direito por longos anos, quando for conveniente, pode pleitear os alimentos, pode solicitar os alimentos. Claro que há uma regra no Código Civil que determina a prescrição das parcelas vencidas. E são 2 anos o período para a prescrição dessas parcelas. Mas o próprio direito a alimentos, ele não está sujeito à decadência, que seria o termo mais adequado. Por isso dizemos em sentido amplo que ele é imprescritível. O direito a alimentos também é impenhorável. Ele não pode sofrer constrição judicial para pagamento de dívidas. Ele é irrepetível, o que significa que se alguém recebeu alimentos, não será obrigado a devolvê-los. Ou, pensando da ótica do devedor, se alguém pagou alimentos, não poderá pedi-los de volta. Daí a frase ou a expressão, os alimentos são irrepetíveis, não podem ser pedidos de volta. Também uma outra característica, e essa é um pouco mais polêmica, os alimentos são irrenunciáveis. Pode-se renunciar a parcelas vencidas, pode-se renunciar ao direito de cobrar parcelas vencidas, mas não se pode renunciar, em regra, ao direito a alimentos. Eu digo em regra porque há um debate que encontra boa acolhida nos teóricos e na jurisprudência, que sugere que, na ocasião do divórcio, quando não há vulnerabilidade de uma das partes, é possível que haja renúncia aos alimentos ali no contexto do divórcio. Então, cônjuges e, eventualmente, companheiros poderiam renunciar,
mas no contexto em que não há vulnerabilidade, em que a partilha é feita de modo equilibrado. Seria uma exceção a essa característica da irrenunciabilidade. Bom, essas são algumas ideias gerais sobre a temática, que é muito complexa, tem um grande desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial, mas ficamos por aqui apenas com uma ideia básica dos alimentos.